Capítulo 63 A chegada. A terceira fase do treinamento criado por Gold não exigiu nenhum movimento de Gurren ou Zhao Tian. Mas a quantidade de esforço e concentração que eles tiveram que manter, foi algo que superou todos os treinamentos anteriores. Imagine que alguém colocou uma imensa placa de ferro sobre o seu corpo. Agora, imagine que além de estar com a placa de ferro, você está dentro de um forno. Agora, imagine que dentro desse forno, o oxigênio desaparece por alguns minutos e depois, ele volta numa quantia muito baixa. Era esse tipo de inferno que Zhao Tian e Gurren estavam vivendo. Zhao Tian tinha um nível de meditação muito superior a Gurren. Devido a esse fato, Zhao Tian sofreu um pouco menos. Durante 3 horas, Gurren ficou abrindo e fechando a boca na tentativa de respirar. Contudo, depois dessas 3 horas, Gurren se acostumou um pouco com aquilo e conseguiu avançar na sua meditação. Zhao Tian estava no pico do 1 grau nível do reino dominador. Enquanto ele meditava e cultiva naquela situação extrema, ele sentiu que os seus avanços estavam sendo muito maiores. As veias espirituais de Zhao Tian estavam transbordando energia espiritual. Os meridianos, veias, artérias e músculos dele estavam engrossando enquanto a energia espiritual circulava rapidamente em seu corpo. O corpo de Zhao Tian enrijeceu e as suas veias incharam, formando diversos caminhos sob a sua pele. Zhao Tian sentiu-se renovado, as suas veias espirituais aumentaram a capacidade máxima de energia espiritual que ela poderia conter. Um avanço. Zhao Tian avançou para o 2 graus nível do reino dominador. Mesmo que ele estivesse extremamente feliz, Zhao Tian não teve tempo de comemorar, pois a pressão espiritual, o calor e a falta de oxigênio, não deram nenhum refresco. Do outro lado, Gurren estava muito mais calmo. Seguindo o conselho de Zhao Tian, Gurren tentou se concentrar e entrar no estado de meditação, que era necessário para sentir a energia espiritual do universo. Obviamente, Gurren não sentiu nenhum traço da energia espiritual do universo. Mas o simples fato de melhorar a sua meditação, já era um grande avanço. Se Gurren fosse capaz de meditar em uma condição tão extrema, quando ele estivesse sob as condições normais, ele faria muitos avanços e teria muitas compreensões. Às 12 horas, que mais pareciam uma eternidade, finalmente se passaram. Gold liberou a pressão, normalizou o oxigênio, e surpreendentemente, ele fez com que a temperatura voltasse ao normal. Depois de dias infernais e provações duríssimas, Zhao Tian e Gurren finalmente tiveram um pouco de paz e tranquilidade. Sem o calor infernal que eles sentiram desde o momento que eles entraram naquele local, Gurren e Zhao Tian respiraram fundo e quase não acreditaram quando eles sentiram ar fresco. Isso é real. Nós finalmente teremos um descanso. Gurren quase não acreditava no que ele estava sentindo. Antes que Zhao Tian dissesse qualquer coisa, a voz de Gold soou na sua consciência. Moleque, a partir de agora vocês terão um pouco mais de 24 horas para se recuperarem. Foque no seu cultivo e aproveite bem esse tempo. Nenhuma besta demoníaca atacará vocês. Depois que o tempo estipulado acabar, nós voltaremos para a primeira etapa do treinamento. Zhao Tian entendeu muito bem o recado de Gold. Ele devia usar esse prazo de 24 horas para descansar e cultivar. Depois disso, os ataques das bestas demoníacas e a besta transmutada começariam novamente.
Zhao Tian decidiu não pensar nos seus futuros problemas e se concentrou em aproveitar bem esse momento de tranquilidade. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Por isso, nós temos que aproveitá-lo muito bem. Zhao Tian falou com Gu Ren. Logo após isso, os dois se levantaram e alongaram os seus corpos. Sem a forte pressão espiritual, Gu Ren e Zhao Tian sentiram os seus corpos leves e todos os seus movimentos ficaram muito mais fáceis de executar quando comparados a antes deles entrarem na floresta sombria. Aquilo era um treino duríssimo e sádico, mas ninguém podia negar que ele estava dando resultados. Em apenas 3 dias, os seus corpos foram aprimorados, as suas técnicas de movimento melhoraram e as suas concentrações, cultivação e nível de densidade de poder espiritual, melhoraram muito. Gu Ren estava claramente mais apreensivo que Zhao Tian. Diferente de Zaitan, Gu Ren não sabia que Gold estava por trás de tudo. Dessa forma, Gu Ren ficou extremamente tenso com as mudanças repentinas que aquele lugar passava. Ele não sabia quanto tempo duraria aquela tranquilidade e o que viria depois. Além disso, tinha o fato de Gold atormentá-lo toda vez que ele acordava. Zhao Tian percebeu a inquietação de Gu Ren e estava claro que Gu Ren queria ir embora dali. Zhao Tian pensou por um certo tempo, até que bolou uma desculpa. Irmão, não precisa ficar apreensivo assim. Durante a minha estadia nesta floresta eu fiquei do lado de fora e analisei este local. Apesar de que eu não sabia o que verdadeiramente acontecia, eu percebi que este lugar tem um ciclo de aproximadamente 4 dias. Depois dessa calmaria, o ciclo começará novamente. Zhao Tian disse. Gu Ren ficou um pouco desconfiado, mas ele não estendeu aquele assunto. Ele retirou um pequeno leitão congelado do seu anel de armazenamento e o entregou para Zhao Tian. Descongele isso e acenda uma fogueira. Hoje nós faremos uma refeição decente. Gu Ren disse enquanto Zhao Tian pegava o leitão. Zhao Tian tocou o leitão, e as suas mãos começaram a brilhar. Rapidamente, o vapor de água começou a sair do leitão, até que ele estivesse descongelado. Logo após isso, Zhao Tian apontou a palma para um tronco que estava no chão, e com o calor da luz, o tronco começou a pegar fogo. Enquanto o leitão assava devagar, Zhao Tian e Gu Ren conversaram um pouco. Irmão, nós ficaremos aqui por pouco mais de 20 dias. Depois disso, eu preciso retornar para a escola. Eu tenho assuntos importantes nessa data. Zhao Tian disse. Em 1 mês, as tropas que Yan Xiu havia prometido chegariam. Por esse motivo, Zhao Tian deveria estar na escola para recebê-los. Certo? Mas você acha que sobreviveremos 1 mês aqui? Se todos os eventos anteriores se repetirem, nós estaremos entre a vida e a morte nesses dias. Gu Ren não conseguia ser tão confiante como Zhao Tian. Ha 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 ha. Nós vamos sobreviver ao treinamento. Eu só não sei se você sobreviverá ao fantasma. Ha 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 ha. Zhao Tian debochou. Continue debochando. Tomara que ele te assombre também. Gu Ren respondeu enquanto se sentia extremamente envergonhado. Os dois conversaram por um longo tempo. Depois de comerem o leitão, Zhao Tian e Gu Ren tiraram um breve cochilo. Após alguns minutos, os dois se levantaram e se sentaram para cultivar. Como Gu Ren esperava, ele evoluiu muito a sua concentração. Depois de cultivar em uma situação extrema, reunir energia espiritual sem que nada o atrapalhasse, ficou tão fácil como engatinhar. Os dois cultivaram por horas e dessa vez,
eles nem precisaram dormir. O prazo de 24 horas estipulado por Gold acabou. Depois que sentiram as mudanças no ambiente, Zhao Tian e Gu Ren se prepararam e começaram a fazer o treino de luta corpo a corpo enquanto aguardavam o ataque das bestas demoníacas. Durante mais 2 ciclos, Zhao Tian e Gu Ren enfrentaram os mesmos eventos do primeiro ciclo. A única diferença é que Gold não matou as panteras negras furtivas, ele apenas fez com que elas desaparecessem. Durante o período de calmaria, Gu Ren fez um avanço de nível. Depois de alcançar os 5 graus nível do reino dominador, Gu Ren percebeu que o tigre branco que estava em seu domínio espiritual cresceu um pouco e começou a absorver uma quantidade maior de energia espiritual. Finalmente, o último ciclo terminou. Os corpos de Zhao Tian e Gu Ren ficaram muito mais resistentes. A estrela veloz e o tigre branco original ficaram mais refinados e aumentaram bastante a velocidade de ambos. Quanto ao cultivo, Zhao Tian chegou no pico do 2 graus nível do reino dominador. Ele estava a apenas um passo do 3 graus nível. Gu Ren chegou ao pico dos 5 graus nível do reino dominador. Durante o treinamento, o domínio de Gu Ren sobre a técnica que vinha do tigre branco aumentou muito. Agora, todas as técnicas provenientes do tigre branco e todas as técnicas do elemento ar eram executadas com mais sutileza, menos esforço, e maior poder. Por causa da sua linhagem, não seria surpreendente se Gu Ren derrotasse alguém que estivesse nos 7 graus nível do reino dominador. Depois de descansarem um pouco, Zhao Tian e Gu Ren abriram caminho pela floresta sombria e mataram algumas bestas demoníacas dominadoras. Depois que eles chegaram na área das bestas demoníacas espirituais, eles não tiveram que lutar. Sempre que avistavam e sentiam o nível de cultivação dos dois, as bestas demoníacas espirituais corriam na direção oposta. Nem os lobos negros ferozes, que eram espécies extremamente violentas e agressivas, ousaram atacar Gu Ren e Zhao Tian. Depois que voltaram para as dependências da Escola Estrela da Guerra, Gu Ren e Zhao Tian se separaram. Gu Ren decidiu visitar o seu pai e realizar o pedido de Zhao Tian. Zhao Tian decidiu retornar para a sua mansão e aguardar a chegada dos homens de Yanshiu. Antes de ir embora, Zhao Tian alertou Gu Ren: irmão, mantenha segredo sobre o assunto da sua linhagem. Conte a verdade apenas para o seu pai. Se outras pessoas perguntarem sobre as suas mudanças, diga que foi devido ao tratamento que te curou. Sem entender o motivo de tanta preocupação, Gu Ren questionou: por que você está dizendo isso tão de repente? Existe alguma coisa que eu deva saber? Zhao Tian, apenas faça o que eu te disse e mantenha segredo. Existe uma grande ameaça para as pessoas com a sua linhagem. A pessoa que selou a sua linhagem ainda está por aí. Tente não chamar muita atenção, pois se ele nos encontrar, nós não seremos capazes de fazer nada para resistir a ele. Eu não sei nada sobre essa pessoa, mas quando eu removi o selo de gerações da Ming Shui, ele apareceu na minha mente e avisou que me encontraria. Pelo que eu vi, ele possui um poder que nós não somos capazes de sequer imaginar. Gu Ren percebeu que enquanto Zhao Tian falava, ele estava com muito medo desse tal homem. Alguém que desafiou toda a família Lin, e que disse ter condições de vencer a poderosa família Oolong, não temeria qualquer coisa. Se Zhao Tian disse que existia um grande perigo, Gu Ren só poderia concordar. Eu vou seguir as palavras do irmão. Ninguém, além do meu pai, saberá sobre esse assunto. Gu Ren jurou e após fazer um cumprimento com as mãos, ele se virou e começou a caminhar.
Zhao Tian se virou e olhou para o céu azul, antes de começar a caminhar. Será que a Shui está brava comigo? Tomara que ela não me receba como da última vez. Zhao Tian murmurou. Depois de caminhar por algum tempo, Zhao Tian avistou uma aglomeração de pessoas. Eles estavam em uma praça, rodeada de grama e repleta de pequenos ladrilhos cinzas, no chão. Curioso, ele foi até lá a fim de ver o que estava acontecendo. Quando Zhao Tian começou a se aproximar, alguns discípulos da escola Estrela da Guerra lançaram olhares de ódio para ele. Zhao Tian ignorou aqueles olhares, pois ele ainda não sabia o motivo deles. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele imediatamente sorriu. 3 lindas jovens, que aparentavam ter cerca de 19 a 20 anos de idade, todas no 9 graus nível do reino espiritual, estavam encarando uma jovem mais bela ainda. Você não tem o direito de ficar com ele só para você. Uma das jovens disse. Abra a mão dele e nós não te machucaremos. Outra disse. Você não será capaz de satisfazê-lo como nós 3 faremos. A terceira disse. A jovem que estava sozinha operou o seu poder espiritual e os seus belos cabelos loiros começaram a flutuar. Uma forte ventania cercou a jovem e sacudiu as roupas das 3 que a encaravam. Bando de putas! Tirem os seus olhos dele! A jovem disse com uma profunda raiva no olhar. Vendo a situação ficar cada vez mais tensa, Zhao Tian tentou intervir. Shui! Você não precisa fazer isso. Essas damas apenas ficaram cegas por causa de mim. E agiram sem pensar. Lentamente, Ming Shui deu um olhar desdenhoso para Zhao Tian, que estava extremamente convencido. Quando viram Zhao Tian, as 3 jovens olharam para ele e os seus olhos brilharam. Oh! Meu doce Tian! Nós estávamos à sua espera. Por que você demorou tanto? Uma das jovens disse. Cale a sua boca, vaca. Ming Shui disse num tom sinistramente assustador. Antes que as 3 jovens tivessem qualquer reação, Ming Shui se moveu muito rápido e apareceu na frente delas. Asterisco clap asterisco Ming Shui deu um estridente tapa na face da jovem que tinha acabado de falar. Com a força do tapa, a jovem voou por uns 2 metros e caiu. Enquanto uma das jovens voava, Ming Shui acertou simultaneamente as outras 2. Asterisco bang asterisco asterisco bang asterisco com o punho direito, Ming Shui socou a jovem que estava à sua esquerda, e com a sola do pé direito, Ming Shui chutou a face da jovem que estava à sua direita. Apesar da força dos 2 ataques, os movimentos de Ming Shui foram extremamente graciosos. Era como se ela estivesse dançando um balé. As 2 jovens atingidas sentiram as suas faces se deformando enquanto elas eram lançadas em direções opostas. A força demonstrada por Ming Shui deixou todos os espectadores boquiabertos. As 3 jovens que ela enfrentava estavam todas no 9 graus nível do reino espiritual, mas Ming Shui pareceu não ter nenhuma dificuldade para lidar com elas. As 3 jovens tinham os cabelos embaraçados, e se levantaram furiosas. Contudo, antes que elas fizessem qualquer movimento, Ming Shui olhou para Zhao Tian e disse num tom frio. Você? A gente conversa depois. Olhe atentamente. Pois se você ficar de gracinhas com outras mulheres, é isso o que acontecerá com você. Depois de falar a última frase, Ming Shui olhou abaixo da cintura de Zhao Tian. Logo após isso, belas katanas verdes apareceram nas mãos de Ming Shui.
Asteriscos Voj asterisco Vu, asterisco Ming Shui se moveu rapidamente e era como se ela tivesse se tornado parte do vento. Cada movimento dela era extremamente rápido, gracioso e preciso. Asteriscos vis asterisco 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 Ming Shui executou uma série de cortes, mas as três jovens não sofreram nenhum dano. Contudo, o mesmo não podia ser dito das suas roupas. Asterisco pof asterisco 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 diversas peças de roupas caíram no chão enquanto as três jovens sentiram os seus rostos corando, e rapidamente, elas taparam as partes principais dos seus corpos. Aqueles três belos e voluptuosos corpos, deixaram todos os homens que assistiam à luta, boquiabertos. Os seus queixos quase tocavam o solo de tão arreganhados. As três garotas quase choraram de vergonha enquanto se viravam e corriam da multidão. Durante a corrida delas, as suas macias e grandes nádegas, balançavam e excitavam todos os homens que as viam. Agora elas se sentem envergonhadas. Ming Shui desdenhou. Logo após isso, ela olhou novamente na direção do genital de Zhao Tian e apertou as duas katanas. A única reação de Zhao Tian foi colocar as duas mãos sobre o seu júnior a fim de protegê-lo. Os homens da multidão fizeram a mesma coisa. Existe algum mistério no mundo que interliga os juniores dos homens. Só de imaginar o júnior de Zhao Tian sendo cortado. Automaticamente, todos os homens sentiram a dor do processo. Gulp. Zhao Tian engoliu seco enquanto Gold falava e segurava o seu júnior. Eu te avisei. Se ela pegar uma arma, corra. Zhao Tian estava pronto para seguir o conselho de Gold, mas Ming Shui fez as duas katanas desaparecerem, segurou Zhao Tian pelo braço e o levou para fora da multidão. Você sumiu por quase um mês. Eu não estou brava com isso. Mas se você se engraçar com outras mulheres, você verá o quanto eu posso ficar furiosa. No futuro, se você quiser ter outras esposas, eu pensarei no assunto e analisarei as candidatas. Mas eu serei a sua primeira esposa. Isso não é discutível. Ming Shui disse olhando nos olhos de Zhao Tian. Sim. 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 Zhao Tian concordou no mesmo instante. Depois disso, Ming Shui mostrou o seu lado bipolar, e voltou a mostrar a calma e elegância dela. Ela até mesmo estampou um belíssimo e doce sorriso na sua face. Os dois caminharam e conversaram por um tempo. Zhao Tian falou sobre o treinamento, e Ming Shui contou sobre as mudanças no seu corpo e poder espiritual. Ela também disse que em mais alguns dias, ela romperia o gargalo e avançaria para o reino dominador. Depois da conversa, os dois se separaram e enquanto Ming Shui retornava para o seu quarto, Zhao Tian voltou para a mansão. Antes de sair para o treinamento, Zhao Tian tinha passado uma série de tarefas para Ming Xiao. Todas elas eram para colocar em prática os conhecimentos que ele havia adquirido. Quando Zhao Tian chegou na mansão, Zhao Shang veio recebê-lo, mas ele estava muito estranho. O corpo de Zhao Shang estava extremamente musculoso e grande, a voz dele tinha engrossado ao ponto de parecer um demônio. Shang, o que aconteceu com você? Zhao Tian perguntou espantado. Ha 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 ha. Isso. Eu fui cobaia de uma pílula do Ming Xiao. E ela acabou dando errado. Por isso, eu estou assim.
Mas ele já está trabalhando em algo que me faça voltar ao normal. Zhao Shang respondeu. Zhao Tian balançou a cabeça e sorriu ironicamente. Depois de conversar com Zhao Shang, Zhao Tian passou um bom tempo com o seu pai e o seu irmão mais velho. Depois disso, ele voltou à sua rotina normal. Depois de quase 2 dias, o enorme Zhao Shang entrou apressadamente e chamou por Zhao Tian. Tian, eu acabei de ser informado que tem um homem nos portões da escola, que deseja falar com você. O nome dele é Yan Gao. Rapidamente, Zhao Tian agradeceu a Zhao Shang e correu na direção dos portões da escola Estrela da Guerra. Chegando lá, um homem que aparentava ter 40 anos de idade, cabelos pretos, vestido com trajes excepcionalmente simples, e com uma imensa calma no seu semblante. Estava de pé do lado de fora dos portões. Vários guardas da Escola Estrela da Guerra formavam uma barreira na frente dele e mantinham as suas guardas levantadas. Zhao Tian se aproximou e tentou acalmar os guardas. Depois que Zhao Tian, que era um discípulo do núcleo, afirmou conhecer o homem, os guardas relaxaram um pouco enquanto Zhao Tian se encaminhou na direção do homem. O homem ouviu os guardas chamando Zhao Tian pelo nome e percebeu que ele era a pessoa, a qual ele veio procurar. Zhao Tian estava prestes a se ajoelhar e saudar o homem, quando surpreendentemente, o homem fez isso primeiro. Jovem mestre. O meu nome é Yan Gao. O mestre Xiu nos ordenou para que nos apresentássemos a você e seguíssemos as suas ordens. Nesse instante, os guardas que estavam ali e o próprio Zhao Tian, ficaram extremamente chocados. O homem que estava diante deles escondia o seu cultivo, mas era evidente que ele era alguém extremamente forte. Levante-se, por favor. Vamos caminhar e conversar um pouco, Zhao Tian disse enquanto estendia a mão para que Yan Gao se levantasse.